Amém? Vamos para a palavra do Senhor, queridos. Nisto cremos, os fundamentos da fé cristã. Hoje nós vamos falar sobre a obra da salvação, a doutrina da salvação. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 15. Será o texto base da nossa mensagem hoje. Amém? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Pai, nós oramos e glorificamos o Teu nome, Pai, pedindo mais uma vez que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Leva todo pensamento agora cativo à obediência de Cristo, Pai. Abra nossa mente, abra os nossos olhos, abra o nosso coração. Que nós possamos estar, Pai, atentos, disponíveis e acessíveis ao trabalhar, ao ensino, Senhor, e aquilo que o Senhor quer nos revelar nesta manhã de domingo, Pai. Nós glorificamos e exaltamos o nome de Jesus. Amém. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Vamos ler mais uma vez? Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Vamos ler juntos esse texto, amados? No 3. Se vocês quiserem ler aqui para ficar fácil, fica melhor, amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Cristo Jesus para salvar dos quais eu sou o pior. Amém, queridos? Amados, essa palavra, esse texto, ele vai exatamente nortear o que seria a doutrina da salvação. Nós não temos hoje tempo hábil para tratar toda a teologia, toda a doutrina da salvação, porque é uma doutrina extensa. Ela é uma doutrina extensa e para a gente falar sobre ela, já fizemos uma série de mensagens sobre a doutrina da salvação, inclusive está lá no YouTube, se você quiser acessar e quiser estudar com um pouquinho mais de afinco a respeito da doutrina da salvação, você vai encontrar esse estudo, essa série de mensagens lá no YouTube e também lá no aplicativo da igreja. Se você não baixou, você pode baixar e ali você tem todas as mensagens disponíveis, amém? Amados, existe grande discussão a respeito da salvação. A teologia da salvação, na verdade, sempre foi objeto das maiores discussões na história da igreja, começando no primeiro século, com os primeiros patriarcas, começando com Pelágio, que dizia que o homem por si só podia se salvar. Entra a teologia mais conhecida no mundo, que é inclusive a teologia que nós adotamos, que é a teologia da graça, também conhecida como a teologia de Santo Agostinho, né? Que dizia que o homem é salvo somente pela graça de Deus. Amém, queridos? Isso se estende na história da igreja. A reforma protestante, por exemplo, ela foi fundamentada exatamente na teologia da salvação, visto que a igreja nesse período passou a vender indulgências e os homens estavam sendo, entre aspas, salvo. A igreja dizia que o homem poderia ser salvo comprando objetos sagrados. Quando Lutero, à luz de Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, ele se baseia neste texto e 95 teses escreve, baseado nos 5 solas, coloca essas 95 teses pregadas nas portas da Catedral de Wittenberg. Enfim, nasce uma nova religião, vamos dizer assim, um novo lastro da igreja, conhecido como protestantismo. E sempre a teologia da salvação, ela é discutida. O Sínodo de Dort, por exemplo,
que aconteceu no século XVIII da igreja, Sínodo de Dort, foi baseado na doutrina da salvação, que dividiu o protestantismo entre arminianistas, aqueles que seguem a teologia de Jacobus Armínio, teólogo holandês, e outros que seguiam a teologia de João Calvino, que é o calvinismo, né? Nós não temos tempo hábil para discutir, né, os 5 pontos de cada teologia. Até não é nem a nossa intenção nesta série de mensagens, querido. Nesta série de mensagens, a nossa intenção é fundamentar a nossa fé para estarmos bem estacados, bem fundamentados naquilo que cremos. Amém? Eu creio que dentro daquilo que nós vamos tratar aqui, você já vai discernir que nós não temos nenhum viés teológico. Nós olhamos para as Escrituras com os olhos abertos, sem defender qualquer tipo de viés teológico, né? Sem dividir. A Bíblia é indivisível. Amém, amados? A Bíblia, ela é indivisível. E nós precisamos olhar para as Escrituras. E as Escrituras devem ser a nossa única regra de fé e prática. E é assim que nós fundamentamos a nossa teologia da salvação. Amém, queridos? Então, sem ficar trocando miúdos, né, nessas questões teológicas, que eu acredito que não é o momento para isso, e não temos tempo hábil para isso. Os irmãos que estão fazendo o ECAME módulo básico vão estudar a teologia da salvação com mais afinco. Enfim, amados, para a gente poder discernir a teologia da salvação, 3 perguntas precisam ser respondidas sem que entremos em qualquer viés teológico. 3 perguntas para nós conseguirmos discernir e entender a teologia da salvação. Amém? Primeira pergunta que precisa ser respondida é: do que você foi salvo? Você sabe do que você foi salvo? Do que você foi salvo? Porque, em tese, o que nós entendemos como salvação? Imagina o filme do Superman, né? Salvando a mocinha, salvando a humanidade do mal, não é? Do mal, do Lex Luthor, né? E tudo mais lá. As coisas dos heróis. Eu duro que a coisa está tão invertida que agora os heróis estão brigando entre eles. Eu falo que está tudo avesso esse mundo. O Superman matou o Batman e o negócio tá tudo do avesso esse mundo, né? Mas enfim, de alguma coisa, o mundo precisava ser salvo. O ser humano precisava ser salvo. Do que nós somos salvos? Nós fomos, aliás, salvos. A segunda pergunta que precisa ser respondida para a gente discernir a teologia da salvação é: por que fomos salvos? Por que você foi salvo? Ou por que você deveria ser salvo? Certo? E a terceira pergunta é: para que você foi salvo? Essas 3 perguntas, elas, trazidas as respostas bíblicas, elas sozinhas, as respostas sozinhas dessas 3 perguntas, elas são capazes de trazer para nós a direção sobre a salvação. Amém, queridos? Salvação não é simplesmente você ir numa igreja evangélica, levantar a mão, quem quer aceitar Jesus? E levanta a mão e aceita Jesus, e depois dali não acontece mais nada. Olha, o seu nome foi escrito no livro da vida. Como que funciona isso? A coisa não é tão simples assim. Por quê? Porque a salvação não é uma condição. Anote isso para você não esquecer. A salvação nunca foi uma condição. Muitos condicionam a salvação de uma maneira simples: uma vez salvo, sempre salvo. Então, você levantou a mão, você reconheceu Jesus, você aceitou, foi batizado, e independente do que você faça, você é salvo. Não é bem assim. A salvação, ela é um processo que começa com a pregação do Evangelho. Sem o Evangelho não há salvação. Por isso Paulo diz em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, amados? Então começa com a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho vai fazer brotar em nós, por meio do Espírito Santo, o arrependimento. Amém, queridos? O que é o arrependimento? É o reconhecimento do erro e o caminho de volta. Por isso a palavra arrependimento vem do termo grego metanoia. É uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. No hebraico a palavra arrependimento vem de techuvá,
que significa retorno ou caminho de volta. O arrependimento vai levar-nos ao novo nascimento, que é marcado pelo batismo. O batismo nada mais é do que o reconhecimento ou a maneira como nós nascemos novamente. O novo nascimento vai mostrar que você agora não tem uma natureza adâmica, uma natureza apenas carnal, mas você passa a ter uma natureza espiritual. Amém, queridos? Esse novo nascimento vai levar você aqui ao estado que nós devemos estar hoje, que é a santificação. Por isso que em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso eu não posso, em hipótese nenhuma, condicionar a salvação. Eu não posso dizer uma vez salvo, sempre salvo, porque a santificação, ela é obra do Espírito Santo em nós. Todavia, ela também depende do nosso querer, de você se santificar, de você aceitar a voz do Espírito ecoando em você, fazendo com que você todos os dias renuncie o pecado. E passada a santificação, que deve ser até o último dia da nossa vida, vem a última fase, ou o último período, o último processo da salvação, que é a glorificação ou a ressurreição dos santos. Amém? Que é o dia que nós aguardamos, em que todos nós que aguardamos em Jesus teremos os nossos corpos transformados, o corruptível em incorruptibilidade, o mortal em imortalidade. Amém, amados? Então, este é o processo da salvação. Eu não tenho como condicioná-la. Eu não posso simplesmente parar no batismo e achar que porque eu aceitei Jesus e me batizei, eu já estou salvo. A obra da santificação, ela é diária. O processo da santificação, ele é um processo diário. E todos nós devemos buscar a santificação. Amém, amados? Então, se a gente fosse tratar da teologia da salvação de uma maneira exaustiva, precisaríamos de pelo menos uns 4 a 5 cultos para poder explicar tudo isso. Mas nós vamos resumir nessas 3 perguntas. Primeiro, do que você foi salvo. Segundo, por que você foi salvo. E terceiro, para quê? Qual o propósito da tua salvação? Amém? Então vamos mergulhar nas Escrituras, queridos. Vamos lá. Primeira pergunta, trazendo as respostas bíblicas para elas. Do que fomos salvos? Amém? Do que nós somos salvos? Biblicamente falando, nós fomos salvos do pecado, que a salvação do pecado significa libertação. Muitos confundem libertação com aqueles teatros feitos, principalmente nas igrejas televisivas. Quem é? Qual é o seu nome? Querido, isso se chama exorcismo. Não é libertação. A verdadeira libertação é quando o homem, o ser humano, é liberto do pecado. Porque, amados, o pecado é o mal que existe na humanidade. Todos os males que existem no mundo, todos, guerra, doenças, fome, tudo isso, queridos, tudo é resultado do pecado. O pecado, ele é o pior mal do mundo. O pecado, ele destrói o ser humano, ele destruiu o ser humano. Então, quando a Bíblia fala que nós somos salvos do pecado, a Bíblia vai dizer que nós fomos libertos do pecado. Porque o pecado, a partir do momento em que você reconhece Jesus e nasce de novo, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Amém? Já não somos mais dominados pelo pecado. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira.
Amém, amados? Como todos os outros, nós também éramos merecedores da ira. Então, do que fomos salvos? Primeiro, do pecado. Segundo, da condenação eterna. E terceiro, da ira de Deus. A ira é um período bíblico, escatológico, que fala das coisas que vão acontecer nesse mundo após o arrebatamento da igreja, após a igreja for retirada com força e com violência, porque a Bíblia diz que os salvos não foram destinados para a ira. Amém, amados? A igreja, os salvos em Cristo Jesus não foram destinados, não vai passar pela ira. Eu não estou dizendo que não vai passar pela grande tribulação. Eu estou dizendo que não vai passar pela ira. Então, amados, do que fomos salvos? Primeiro, você foi liberto do pecado. O pecado já não tem domínio mais sobre a sua vida. O apóstolo Paulo em Romanos 5 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Então o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Nós também fomos salvos da condenação, porque todos nós estávamos condenados ao inferno. Romanos 5,9 diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira. Romanos 3,23: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. João 5,24 diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, do que nós somos salvos? Primeiro, você foi salvo do pecado. A primeira consciência que nós precisamos ter é que Ele já nos tirou do pecado. E se Ele já nos tirou do pecado, amados, nós não podemos mais retornar para o pecado. Retornar ao pecado, retornar às práticas pecaminosas, é a mesma coisa que novamente condenar Jesus e expô-lo à vergonha. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 2. Versículo 20 ao 22. Você foi salvo do pecado, amém, queridos? Jesus tirou você e eu do lamaçal do pecado, amém? Nós já passamos da morte para a vida, amém? Então, amados, escute, o pecado já não pode mais ser normal para nós. O pecado já não é mais uma opção de vida para nós. O que mais temos visto hoje, por causa do tempo escatológico que vivemos, de acordo com o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 3, diz que antes da vinda do Senhor Jesus viria um tempo chamado tempo da apostasia. E nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo de apostasia. Nós temos conversado com alguns filhos e alguns discipuladores, né? E eles têm mandado para mim alguns vídeos, amados. Eu estou assombrado com as coisas que as pessoas estão falando, o tipo de teologia que tem sido ensinada. Vou dar só um exemplo para você do nível de apostasia. 2 pessoas fazendo um podcast, falando de salvação, falando das coisas da palavra. A pessoa teve a capacidade de dizer que Jesus era maconheiro. Está nesse nível. E que a fumaça que aparecia no templo naquele período era da maconha. Então ficava todo mundo alucinado. Oh, glória! Só para você ter a ideia do nível de apostasia. Essa semana apareceu um vídeo, estourou um vídeo na internet, viralizou, de desses que ficam fazendo stand-up gospel, que eu nunca vi stand-up gospel, se faz brincadeira com coisa santa. Expõe as coisas santas ao vitupério, à vergonha. Por mais que engraçado que seja, com as coisas de Deus não se brinca, mas enfim. Agora, desviou. Diz que Jesus não faz mais ninguém feliz, entendeu? E
E tem um monte de gente que vai atrás, vai na onda. Então, amados, tudo isso é representado pelo tempo de apostasia que nós estamos vivendo. Agora, nós não podemos cair nessa história. Amados, se você já foi salvo, você não pode mais voltar ao pecado. Não é possível nós, que uma vez já fomos salvos, já fomos libertos do pecado, amém? Já estamos experimentando da glória vindoura, do presente, dos dons do Espírito Santo, retornarmos ao pecado. Olha o que o apóstolo Pedro diz no texto que eu pedi para vocês abrirem, 2 Pedro capítulo 2, do 20 ao 22. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos pegar isso mesmo. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Agora olha o que Pedro diz: teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Levante a sua mão e declare comigo: o pecado, mas diga com força, diga: o pecado não é mais uma opção de vida para mim. Amém, amados? Por quê? Porque Jesus já te tirou de lá. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Acabou. O pecado já não é mais uma opção para você. Amém, não amém? E porque Ele te livrou do pecado, porque Ele salvou você do pecado, Ele também livrou você da condenação eterna. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 8:1, ele declara: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais a condenação. Nós estávamos destinados à condenação eterna, ao juízo. A condenação fala exatamente do juízo final, onde, lá em Apocalipse 21, diz que tudo que existe se apresentará e todos serão julgados. Todos nós estávamos destinados ao juízo e ao inferno. E Jesus já nos tirou de lá. Por isso que Jesus, ele diz isso ali em... Deixa eu pegar aqui o texto. João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Levante a mãozinha e diga: eu passei da morte para a vida. Diga: não há condenação mais sobre mim. Não existe mais condenação sobre você, porque você já foi aceito por Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém, não amém? E terceiro, da ira. Nós já não fazemos parte da ira de Deus. Por quê? Porque nós alcançamos a misericórdia. Nós recebemos a misericórdia de Deus. Amém, amados? E por causa da misericórdia, nós, os salvos em Cristo Jesus, estamos livres da ira. Amém, amados? Então foi disso que você foi salvo. Isso é o verdadeiro sentido da salvação. Você não deve procurar o Evangelho por outro motivo. Ah, eu vou na igreja para melhorar de vida. O Evangelho não melhora a tua vida, querido. Então me ajude a melhorar. Não tem melhora. Existe transformação. Jesus, ele não estabeleceu o Evangelho para melhorar a sua vida. Ele estabeleceu o Evangelho para transformar a sua vida em uma antiga criação em uma nova criação. É metamorfose, é uma transformação. Amém, queridos? Então não é melhorar. Melhorar, querido, é como se a sua vida já tivesse boa e desse só uma garibada. Jesus não veio para dar uma garibada na sua vida. Ele veio para te dar uma nova vida. Há uma nova vida, uma nova história. E não tem nada a ver com as coisas deste mundo. As coisas deste mundo, querido, entenda definitivamente isso. E com isso eu quero que você entenda que eu estou combatendo a teologia da prosperidade.
Eu não estou dizendo que a prosperidade não seja de Deus. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do justo. Mas a prosperidade deve ser resultado daquilo que Jesus fez em você, não daquilo que Jesus fez somente por você. O que vemos hoje são pessoas buscando. O que vemos hoje são falsos mestres ensinando que você deve usar Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada mágica para você conquistar coisas. Então nós vamos fazer a corrente de oração para a gente alcançar o milagre da prosperidade. Vai nascer dinheiro, vai brotar dinheiro, cheque de ouro. Alguém já ouviu essas coisas assim? Cheque de ouro, não sei o que e tal. Eu não estou dizendo para você, querido, que Deus não tenha o poder de fazer. O que eu estou dizendo para você é que este não é o centro do Evangelho. O que eu estou dizendo para você é que este não é o centro, a centralidade das coisas. Cristo é o centro. Por isso que Paulo, ele deixa bem claro em 1 Timóteo 1,15, que é o texto que nós lemos. E esta mensagem é digna de toda aceitação. Jesus Cristo morreu para salvar todos os pecadores. Salvação é a centralidade do Evangelho. Evangelho que não prega que o homem é salvo por meio de Jesus não é Evangelho. Chame de qualquer coisa, menos de Evangelho. Ah, mas é que eu preciso que Jesus resolva meus problemas. Querido, Jesus não se move. E aprenda algo definitivamente. Deus não se move pelos seus problemas. Ele se move pelo propósito. Deus não se move por problema, querido. Até porque a maioria dos problemas não foi Deus que trouxe para você. Você causou problemas para você mesmo. Você é problemático. Alguém tem coragem de levantar a mão e dizer: eu sou problemático? Olha para a pessoa que está perto de você, vê se tem alguém problemático perto de você aí. E diga-se de passagem, muitas vezes, como eu sempre digo, Deus está usando os seus problemas para resolver você, porque você é o problema. Já parou para pensar? Já parou para pensar que Deus está tentando muitas vezes usar esses problemas que você mesmo criou? Você mesmo criou o problema. E aí Deus, como é misericordioso, Ele pega o problema e tenta resolver você. Porque você é o maior pepino da sua vida, irmão. Você é um abacaxi que você é para a sua vida. Você complica tudo. Deus tenta facilitar a sua vida e você complica tudo. Então pare de pensar que Evangelho é resolver problema. Evangelho, amados, tudo isso é consequência da pregação. Tudo isso é a consequência, não é o centro. O centro é: Jesus me libertou do pecado. O centro é: Jesus me salvou da condenação. O centro é: Jesus me salvou da ira. E hoje, por meio de Jesus, eu tenho vida eterna. Eu tenho vida eterna. Eu carrego uma salvação. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Isso é o centro do Evangelho, não pode ser outro. Pastor, por que o senhor não faz umas campanhas para atrair o povo? Eu me ensino, amados, o que tem que atrair o povo é o Evangelho. O Evangelho, aprenda algo, principalmente os pastores que assistem os nossos cultos. O Evangelho nunca deixou de ser suficiente. Eu vou repetir: o Evangelho nunca deixou de ser suficiente. Então, querido, se apegue ao Evangelho. E o que é o Evangelho? Jesus morreu para me salvar, para salvar todos os pecadores, do qual eu sou o pior. Amém, queridos? Segunda resposta para a segunda pergunta: por que você foi salvo? Eu fui salvo porque eu sou um cara bacana. Eu fui salvo porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Não fumo, não bebo.
Não falo mal de ninguém. Ô, mentira, não. Falo mal de ninguém. Minha vida é um primor. Como diz minha cunhada Marcela, é um primor. Né? Amados, você não tem mérito na salvação. Você sabe por que você foi salvo? Já te falaram isso ou não? Só existe um motivo que responde: porque Deus te ama. Você não entendeu. Amados, só existe um motivo por que você foi salvo. Porque eu fui salvo. Porque Ele nos ama. Existe um motivo por que você foi salvo. E não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua família, não tem nada a ver com as tuas obras de justiça. Só existe um motivo: Ele me ama, Ele te ama, Ele nos ama. E eu provo isso pelas Escrituras. Primeiro, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você foi salvo porque Ele tanto te amou. Abrace uma pessoa perto de você, ela está precisando sentir esse amor. Abrace ela, fala assim: Ele te salvou porque Ele tanto te amou. Amém? Ele te salvou porque Ele tanto te amou. Ainda assim, Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Eu amo esse texto. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, meu Deus, pelo grande amor com que nos amou, gente, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, somos salvos. Nós fomos amados, querido, não foi com um amoreco, não foi como a irmã Simone, que o pai dela chamava ela de amorico. A Bíblia diz que você foi amado com grande amor. Amados, ninguém te amou como Ele te ama. Você não está entendendo nada. Se eu estou no seu lugar, eu dou um chute na cadeira e já sai falando língua estranha. Ele te amou, querido. Pastor, eu queria tanto que alguém morresse de amor também. Está aqui na Bíblia. Ele morreu de amor por você. Ele morreu por amor a você. Não existe outro motivo. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Você não tem ideia do quanto você é amado. Meu Deus do céu. Nós não conseguimos mensurar o tamanho desse amor. Você que é mãe, você que é pai, você teria coragem de dar o seu filho por amor a alguém? Eu não merece. É exatamente isso. O verdadeiro sentido do amor é: nada fazemos para merecê-lo. Você não pode fazer nada para Deus te amar mais do que Ele já te ama. E você não precisa fazer nada menos para Ele continuar amando você do jeito que Ele ama. Por que você foi salvo? Porque simplesmente Ele te ama. Amém? Agora preste bem atenção. A graça é resultado do amor de Deus. O que significa a graça? Favor imerecido. Nós nada fizemos para merecer esse amor e nada fizemos para merecer a salvação. Nós não temos mérito nenhum na salvação. A graça, que é esse favor imerecido, que vem do termo charis, no grego, usado o termo charis. Quando você vê a palavra graça na Bíblia, o termo usado é charis, que é favor não merecido, favor imerecido. Essa graça é exatamente resultado do amor de Deus. Deus não estendeu a graça porque nós merecíamos. Ele estendeu exatamente porque nós nunca merecemos. E precisamos entender isso. Nós não somos dignos de absolutamente nada. Só existe algo que nós somos dignos: do inferno. Se somos salvos, é porque tem alguém maior do que nós, que nos amou,
de tal maneira. Ele nos amou com grande amor. E ele, por causa da sua misericórdia, porque ele teve misericórdia de nós, da humanidade, ele estendeu um favor. E que favor é esse? Ele deu o seu filho para morrer em nosso lugar, para se fazer maldição em nosso lugar. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amados, as obras de justiça que você pratica, por mais que você se ache bom, por mais que você ache que você é uma pessoa direitinha, por mais que você se ache justo, você precisa entender que a sua justiça própria não te salva. A sua justiça própria, a sua justiça própria. Ah, pastor, então quer dizer que não vale a pena ser bonzinho? Não é questão de não valer a pena ou não, querido. Isso é uma questão social. Você praticar o bem é uma questão social. Agora, o que eu estou dizendo é salvação. Você não pode fazer nada para ser salvo. A salvação é resultado da graça de Deus, que é resultado do amor de Deus. Quem está me entendendo? Levante a sua mão e declare comigo: eu nada posso fazer para ser salvo. Tudo o que precisava ser feito, Jesus já fez na cruz. Está consumado. Acabou. A única obra que fala diante de Deus para a salvação dos homens é a obra da cruz, é o sangue de Jesus. Então as nossas boas obras, elas não nos salvam. Então, pastor, por que a Bíblia fala que nós temos que fazer boas obras? As boas obras você não faz para ser salvo. Você faz boas obras porque você já foi salvo. Amém? Porque você já foi, é resultado daquilo que Cristo fez em você. É aquilo que Jesus fez em mim. O ser humano não tem participação na obra da salvação. Tito capítulo 3, versículo 3 ao 6 diz: houve o tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Paulo, claro, não foi por causa dos nossos atos de justiça, porque nós somos bonzinhos, porque a gente não fala mal de ninguém, porque a gente não fuma e não bebe, porque a gente nunca matou, nunca roubou. Amados, não tem nada a ver com as suas obras. A salvação ela é garantida por aquilo que Cristo conquistou na cruz. Você nada fez para merecer, e nada poderá fazer para merecer. A salvação, ela é resultado único e exclusivo da cruz do Calvário. Cristo salvou você e eu. Não porque merecemos, mas porque Deus nos ama e estendeu a sua misericórdia sobre nós. Amém? Ainda em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao 10 diz: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa convocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelado pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amém, amados? Ele nos convocou, mas não foi por causa das nossas obras. Ele nos convocou por causa do seu amor. Amém?
O amor de Deus nos atrai à salvação. A misericórdia de Deus nos atrai à salvação. Amém, queridos? Entenda isso, o ser humano não tem participação na salvação, mas é plenamente responsável por mantê-la. Amados, nós não temos participação nenhuma na obra da salvação. Você nada pode fazer, nunca pôde e nem vai poder fazer nada por sua salvação. Nada. Todavia, a partir do momento em que você recebeu a salvação, você é responsável por ela. Levante a sua mãozinha e diga: eu sou responsável pela minha salvação. É aqui que poderíamos dizer que existe uma sinergia. Eu não posso acreditar que eu tenho parte. Eu tenho fé para aceitar Jesus. Querido, nem a fé, escute isso, nem a fé que você precisa para ser salvo não veio de você. É dom gratuito de Deus. Até a fé que você precisa foi gerada pelo Espírito Santo. Então você não tem fé, querido, você recebeu fé. Vou repetir, você não tem fé, você recebeu fé. Por causa do Evangelho, o Espírito Santo trabalhou a fé em você, para que você cresça no Evangelho. Porque se não fosse o Espírito Santo, nem aqui você estaria. Para pensar como a gente era duro. Pensa como você era, irmão. Pensa como você era. Você acha que nós teríamos capacidade humana de crer por si só? Não tínhamos. Você é resultado da obra do Espírito Santo. Vou repetir, você é resultado da obra do Espírito Santo. É por isso que você está aqui. Amém ou não amém? Então escute, nós não temos participação na salvação, mas a partir do momento que você recebeu a salvação, você é responsável por ela. Por isso que eu acredito, por isso que eu não posso em hipótese nenhuma ser calvinista, porque eu acredito piamente que porque você é responsável por sua salvação, e eu vou provar para você pelas Escrituras, você é capaz de perder aquilo que você recebeu de mais valioso presente da parte de Deus, se você voltar ao pecado. Abra comigo alguns textos bíblicos. Abra comigo João capítulo 15. O próprio Jesus disse isso. João 15, versículos 1 ao 6. Olha o que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta. Opa! Então quer dizer que eu posso receber e ser cortado? Sim, a partir do quê? Quando você não dá fruto. Que fruto? Fruto digno de arrependimento. Olha o que ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim. Isso é um imperativo na primeira pessoa do plural. Vocês têm que permanecer. O permanecer não é obrigação de Jesus fazer você permanecer. Você precisa permanecer. Amém? Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.
Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se o próprio Jesus está falando, está colocando uma responsabilidade sobre os seus discípulos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Todos vocês estão em mim, porque eu sou a fonte de tudo. Todavia, aquele que está em mim, a videira, e não dá fruto, não serve para nada. Ele é cortado. Então é possível perder? É possível. A partir do momento em que você deixa de dar fruto, a partir do momento em que você volta ao pecado, a partir do momento em que o Evangelho se torna para você apenas uma mensagem e não um estilo de vida. Porque o Evangelho não é só uma mensagem. O Evangelho é o estilo de vida. Por isso que o melhor Evangelho que nós pregamos não é o que você fala, é o que você vive. O melhor Evangelho que você pode pregar não é o Evangelho que você fala. É o Evangelho que você vive no seu dia a dia. É o Evangelho que você vive nos negócios. É o Evangelho que você vive quando você está no seu trabalho. É o Evangelho que você vive dentro da sua casa. A maneira como você trata a sua esposa. A maneira como você trata o seu marido. A maneira como você educa o seu filho. A maneira como você trata as pessoas. A importância que você dá à obra de Deus, à igreja. Tudo isso é resultado, querido, do Evangelho vivo entre você, dentro de você. Amém ou não amém? Então, se você está em Jesus, mas não dá fruto, você é cortado. Mas não paramos por aí. Atos 14, 21 ao 22. Falando da viagem, do retorno da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, o texto diz: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Eu vou repetir: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Amados, se você está achando que evangelho é moleza, nunca foi. Por isso que você tem que permanecer apesar das tribulações. Você tem que permanecer em circunstâncias adversas. Amém ou não amém? Ainda em Colossenses capítulo 1, versículo 21 ao 23. Diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Agora preste atenção na condicional: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo condiciona. Você, querido, olha só. Mas agora eles reconciliam no corpo físico, mediante a morte, para apresentá-los diante deles, santos e culpáveis e livres de toda acusação. Quando você vai viver esses benefícios? Desde que você continue alicerçado e firme na fé, sem se afastar da esperança do evangelho. Você é plenamente responsável em permanecer. Ah, pastor, estou passando uma luta. Permaneça na fé. Ah, pastor, estou enfrentando uma enfermidade. Permaneça na fé. Permaneça na fé. Permaneça na fé. Permaneça na fé, independente do que aconteça. Porque você é responsável por aquilo que você recebeu, querido.
Em Hebreus diz: como negligenciaremos tão grande salvação? Então eu preciso entender, eu não tenho participação nenhuma na obra da salvação, mas sou plena e totalmente responsável por ela, a partir do momento que eu recebo. Ainda em Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança, da qual nos gloriamos. Olha só o que o autor de Hebreus está dizendo. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. Diga, essa casa sou eu. Quando você continua sendo essa casa, ou você é essa casa? Se é que, esse se, essa preposição, ela condiciona e estabelece a nossa responsabilidade com aquilo que nós recebemos. O que você recebeu, querido, não foi de graça. Foi a graça, mas não foi de graça. Houve um custo, houve um pagamento. Então você é plenamente responsável por aquilo que você recebeu. Não dá para negligenciar. Não dá para voltar ao pecado e dizer: eu sou salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Porque não importa o que eu faça, uma hora Jesus vai me encontrar. Vai nessa vibe. Você é responsável por aquilo que você recebeu. E diga-se de passagem, você recebeu o maior presente que alguém pode receber nessa vida e na vida vindoura. A tua salvação é o maior presente que Deus deu para você, então cuide dela. Igual quando você recebe um presente e você cuida, e você não gosta nem que ninguém mexe no presente que você recebeu. É isso, querido, não deixa ninguém, nem tribulação, nem angústia, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nada pode fazer você titubear do evangelho. Amém, não amém? Então, querido, você não tem participação, mas você é responsável. Então, respondendo a segunda pergunta, por que você foi salvo? Porque Ele te ama. Por que você foi salvo? Porque Ele te ama. Simplesmente porque Ele te ama. E terceira e última pergunta, trazendo a resposta: para que você foi salvo? Existe um propósito na sua salvação. Só dois entenderam. Existe um propósito na sua salvação. Deus não te... Deus me salvou para eu morar no céu. Primeiro que você não vai morar no céu. Pode desfazer a mala. Esse é um assunto para depois. Mas pode desfazer a mala. Amados, se nós fôssemos salvos apenas para ir morar no céu, não teria sentido a salvação. Existe um propósito na tua salvação, amém? Romanos 8, 29 e 30 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho. Então, primeira coisa que você precisa saber: para que você foi salvo? Para você se tornar a imagem do Filho. Você precisa ser semelhante a Jesus. Nós somos salvos para nos tornarmos semelhantes a Cristo, porque por meio dele nós fomos feitos filhos de Deus. Então, se você foi feito filho de Deus, e Deus até então tinha o unigênito, você foi salvo por ele para você se tornar a imagem do Filho. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Amém? Levante sua mão e diga: eu fui salvo para ser a imagem de Jesus, para ser exata expressão do Filho. Esse é o propósito. Sabe por que você foi salvo? Para que o mundo veja Cristo em você. Você entendeu isso?
Você foi salvo para que Cristo fosse glorificado em você. Você precisa se tornar a imagem do Filho. Foi para isso que você foi salvo. Amém? Segundo, Efésios 1:4. Porque Deus nos elegeu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Não é para torcer para os santos, irmão. É para ser santo. Amém? Vou repetir. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Para que você foi salvo, querido? Para você ser santo. Não no sentido, querido, religioso da história, onde vai fazer uma imagem para você, você vai fazer uma... ao santo. A palavra santo significa separado. No termo grego, agion. Agion fala de ser separado. Eu separei. Imagina que tem várias garrafas dessa. Eu simplesmente separo ela. Essa daqui é minha. Entendeu? É nesse sentido que o grego fala de ser santo. É ser separado para viver exclusivamente. Amém? No termo hebraico, kadosh, que significa diferente, incomum, oposto. Por isso que Paulo ele vai dizer que nós fomos eleitos em Deus para a salvação, para sermos santos, ou seja, separados, exclusivos, diferentes. Por isso eu costumo dizer, querido, e se você quiser tome nota mais uma vez, o cristianismo ou o fato de você ser cristão não te torna melhor do que ninguém. Por que falo isso? Porque muita gente pensa que pelo fato de ser crente ou a raça evangélica, é porque eu sou evangélico, você não é. Porque eu sou salvo, você não é. Ninguém deve se gloriar daquilo que recebeu, não por mérito próprio, mas por graça, querido. Eu não entendo essa mentalidade. O cristianismo não te torna melhor do que ninguém, mas ele te torna diferente de todos. Amados, você é diferente de tudo. Imagina na sua casa. Imagina no meio da sua parentela. Todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, todo mundo não sei o que, mas você foi separado. Você é diferente. Você é o oposto. Você vive dentro de uma contracultura. Entendeu? Foi para isso que você foi salvo. Se fosse para você ser salvo, para ser igual a todo mundo, querido, continuar andando absolutamente, não haveria sentido na sua salvação. Não há justiça. Não se aplica a justiça quando a pessoa diz, principalmente os da teologia reformada, porque eu sou santo, porque eu fui salvo. E aí diz que foi salvo e continua caminhando no caminho do pecado, continua vivendo num caminho dissoluto e diz que é salvo. Querido, se isso é salvação, não há sentido, porque não se aplica a justiça. A justiça se aplica quando você é santo, quando você é separado, quando você é diferente, quando Cristo é exalado a partir de você, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. A justiça é aplicada a partir do momento em que você se santifica. Então foi para isso que você foi salvo. Não foi para ser igual a todo mundo. Se fosse para continuar pecando, se fosse para continuar bebendo, se fosse para continuar indo nas baladas da vida, se fosse para continuar no bate-coxa, então não precisava de salvação, querido. Para que então ser salvo? Não se aplica a justiça. A justiça se aplica quando você se torna santo, quando você é diferente, quando você é incomum, quando você é exclusivo, quando você é separado. Amém? Ainda em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 17 diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora,
quando viviam na ignorância, quando você não tinha conhecimento. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. E Pedro vai continuar: porque não foi com preço de prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, legado pelos vossos antepassados, mas pelo sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e sem defeito. Você foi comprado por um bom preço, querido. Paulo diz isso em 1 Coríntios: fostes comprados por bom preço. Então, para que você foi salvo? Para você ser diferente. Para que você foi salvo? Para você ser incomum. Para você ser o oposto. Para você desenvolver aquilo que nós chamamos na pós-modernidade de contracultura cristã. Porque o cristianismo ele vai totalmente contrário à cultura desse mundo. Porque nós não desenvolvemos a cultura secular. Nós desenvolvemos a cultura do reino. E no que se define o reino? O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E por último, para concluir a mensagem, eu estou orgulhoso de mim, rapaz, porque eu estou acabando os cultos nos horários, rapaz. Que benção. Eu sou uma benção, né, gente? Olha que benção. Eu falo isso, semana que vem o culto acaba 1h da tarde. Tito capítulo 2, versículo 11 ao 14. Tito capítulo 2, versículo 11 ao 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Amém? Jesus, ele te remiu para você ser particular dele. Exclusividade. Amém, queridos? Exclusividade. Amados, eu amo esse texto, porque esse texto ele diz assim: porque a graça de Deus, preste atenção, apenas a primeira parte, se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Por que me chama a atenção? Existe uma teologia, né? Um ramo da teologia que divide a graça entre graça comum e graça salvadora. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Graça comum e graça salvadora. Eles utilizam a terminologia graça comum para dizer que todo ser humano recebeu a graça de Deus, ou seja, todo mundo tem algum bem em si. Amém? A profissão que você desenvolve é um bem, não é? O fato de você educar filhos, de você ter filhos, o fato de você desenvolver alguns dons, musicalidade, arte, né? Aqueles que desenvolvem artes nos quadros, aqueles que desenvolvem, enfim, dentro desta separação, dessa divisão, diz que tudo que é bom vem de Deus. E de fato, realmente é. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida e variação. Amém? A Bíblia não trata esse negócio de graça comum.
Esse negócio de graça comum normalmente é oriunda da teologia reformada, que para dar sentido, é uma terminologia que para dar sentido que existe resquícios da semelhança de Deus no homem. Por isso que o homem, ele consegue ter algum tipo de senso de justiça. E ele consegue desenvolver alguns dons que são bonitos, como por exemplo, a música, as artes, as profissões, tudo isso vem de Deus. O maior problema é que existe uma outra teologia, chamada teologia liberal. E ela hoje é difundida principalmente por pregadores de internet. Eu não vou citar o nome por respeito, por ética. E o que eles dizem? Como tudo que é perfeito e tudo que é bom vem de Deus, não há problema de eu fazer uso disso, porque afinal de contas veio de Deus. Eu vou dar um exemplo, a música. A musicalidade veio de Deus, é um dom de Deus. A música é maravilhosa. Então não há nenhum problema de eu pegar a música secular e trazer para a minha vida. Não há nenhum problema. Não há nenhum pecado nisso. De ouvir uma musiquinha secular. Eu analiso a letra. Se ela não for profana do tipo os funk da vida, não há problema nenhum de você ouvir. Então esse pessoal pega essa terminologia de graça comum para dizer que tudo é bom, e se é bom e vem de Deus, por que não desfrutar? Eu refuto. De que maneira? Amados, mesmo que a música seja algo bom, e procede, porque a música nasceu no céu, já havia música no céu. Jó 38 diz isso. Todavia, a música que é feita não procede de Deus. Por quê? Porque a maioria, se não 100% dos compositores para escrever as músicas, ou estão dopados de cocaína ou de outras drogas, ou quando não muito, a maioria deles ainda, principalmente brasileiro, diz que está incorporado. Não bastasse, no mínimo 100% das músicas seculares tem consagração a deuses estranhos. Ou seja, ela tem origem na idolatria. Como que eu, sendo santo, separado, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, amém? Que nós somos feitos reino e sacerdotes. Em Ezequiel vai falar da casa de Zadok, que recebeu o sacerdócio depois de Eli, e vai dizer o caráter do sacerdócio. E qual é o caráter do sacerdócio? Fazer a distinção entre o santo e o profano, entre o precioso e o vil. Se você e eu que dizemos que somos sacerdotes de Cristo, como que nós vamos fazer uso daquilo que é profano e dizer que isso é normal? A galera faz a cabeça no inferno para compor uma música, consagra essa desgrama dessa música na boca do inferno, e o crente vai lá, né? Sabe o que você faz, querido? Quando você for ouvir a música secular, você acha que é normal? Sabe o que você faz? Chega diante de Deus e fala assim: Senhor, eu consagro essa música para o Senhor, tá? Eu vou ouvir porque, afinal de contas, a música é maravilhosa. Consagra para Deus. Pergunta para Ele se Ele vai aceitar essa música. De fato, a Bíblia não trata de música secular. Mas eu preciso ser coerente com as Escrituras e viver as Escrituras. Filipenses capítulo 4. Abre comigo aí, por gentileza. Filipenses 4:8. A Bíblia diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama,
Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Vai glorificar a Deus, querido? Porque você foi salvo para a glória de Deus. Sim ou não? A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Vai glorificar a Deus ou vai satisfazer a sua carne? Porque quando a gente fala de satisfação da carne, a gente só pensa na sexualidade. Mas a música é um meio por causa das frequências que ela geram. As frequências que a música gera no ser humano, ela pode gerar em nós comportamentos. Você pode pegar o comportamento dessa galera que começa a escutar rock. Começa a escutar. Amados, eu fico pasmo de ver cristão que se diz cristão, até mesmo pastor, em show cantando uma música de uma banda chamada AC/DC, que tem por título Highway to Hell. I'm highway to hell. Estou a caminho do inferno. E o crente lá, uhul. E diz que é santo. E diz que é crente de domingo, dá glória a Deus e aleluia, fala língua estranha. Como que eu posso, queridos? Como que eu posso? Eu ainda refuto com 2 Coríntios 6,14. Não entreis em jugo desigual. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que pacto tem Cristo com Belial? Que comunhão tem o cálice de Deus com o cálice dos demônios? Então, querido, preste bem atenção. A graça verdadeira, ela nos orienta a renunciar à impiedade e o pecado. A verdadeira graça não é a graça que barateia a santidade. A verdadeira graça, ela nos orienta a renunciar. Pastor, mas não é pecado. Então vamos usar um outro texto. 1 Tessalonicenses 5:22. Fugir de toda aparência do mal. Não serve para você, querido. Não serve para você. Ah, pastor, mas e a série? As séries, os filmes? Filtre. Tenha bom senso. Você é crente, você é cristão, você nasceu de novo, você é uma nova criação, amém? E como nova criação, você não pode achar que você pode tudo. Se a gente pode tudo, irmãos, então vamos normalizar a pornografia. Vamos normalizar. Ah, mas é a profissão, então vamos normalizar a prostituição. É profissão também, está ganhando dinheiro. Vamos normalizar tudo. Vai virar a casa da mãe Joana, ao invés de virar a casa de Deus. Amados, o evangelho é assim. Ou você é, ou você não é. Que seja o vosso dizer o sim, sim e o não, não. O que passar disso é procedência maligna. Eu quero deixar bem claro, eu não negocio o evangelho. Eu não negocio as verdades das escrituras. E não vou negociar com o secularismo. Não vou negociar. Não negocio. Nunca negociei e não vai ser agora que eu vou negociar. Se você é membro desta comunidade, você vai ter que me tolerar falando isso, pregando isso. Se você quer fazer isso, não é problema meu. Mas cabe a mim, como pregoeiro do evangelho, alertar você. A Bíblia diz, em 1 João, vós sois de Deus, mas o mundo jaz do maligno. Aí você pega o mundo e traz para a sua vida. Você pega o secularismo e traz para a sua casa. Você pega o secularismo e traz para a sua família. E usa aquela velha frase: tem nada a ver, pastor. Para minha casa eu não trago. E para essa igreja não vai trazer. E para essa plataforma não vai rolar também. Amém, amados? Você é responsável por aquilo que você recebeu. Do que você foi salvo? Do pecado, da condenação e da ira. Por que você foi salvo?
Porque Ele te ama. Para que você foi salvo? Para você ser a imagem do Filho, para você ser santo e irrepreensível, para você viver em santidade. Amém, amados? E assim revelar a glória de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.